Olá, querida luz iluminada, dia seja, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Para nós conversarmos no dia de hoje sobre aquilo que veio para mim, né? Eu preparei uma outra aula, cheguei a gravar algumas vezes, mas ainda não é o tempo. Então vamos aqui. Eu prometi para vocês uma aula extra aqui de chakras, certo? Então eu queria falar com vocês hoje sobre eles. Aqui eu desenhei uma pirâmide, porque a gente já está acostumado a ver essa pirâmide lá, a pirâmide de Maslow, das necessidades. Mas hoje nós vamos construir uma pirâmide de necessidades dentro daquilo que a gente acredita, tá certo? Junto com os chakras. Então, nós começaríamos por esse chakra, né, que está lá no nosso cóccix, né? O chakra base. Esse chakra base, ele está na base da nossa coluna e está ligado às nossas necessidades básicas. Então, vamos colocar aqui, nesse primeirinho degrau, essas necessidades, que são o quê? As necessidades fisiológicas. Que seria se alimentar, né? Respirar. Todas as necessidades fisiológicas, né? Excreção. Tudo está aqui nesse chakra base. E aqui começa a conexão no nosso corpo físico. Lembra lá? Nós trabalhamos aqui o corpo, o eu físico. Para o eu físico vir a existir nesse planeta, lembra lá? A almazinha aqui, o ser, veio para o planeta, né? E para ele vir para esse planeta, ele precisava ancorar. Precisava de uma base, de um ancoramento. Então ele precisava de um corpo físico. E para esse corpo físico ancorar a energia necessária para que a gente esqueça a nossa essência, quem nós somos, para que a gente tenha essa ilusão, esse maia, né, de separação, a gente precisa estar com esse chakra base ancorado, tá certo? Então aqui a gente tem a necessidade desse bem-estar físico. Então eu quero que hoje você tenha uma percepção de si mesmo. Eu quero que você respire e fale, eu existo. Como você se sente quando você fala isso? Você se sente parte do planeta? Você sente que essa sua energia está bem ancorada? Que você está vivendo bem? Que você está consciente das suas necessidades? Lembra lá do compromisso que nós fizemos no primeiro dia? Para que esse ser aqui, ele flua para os corpos superiores, para entender os conceitos além da matéria, eu preciso que você tenha esses chakras bem trabalhados, limpos, em equilíbrio, rodando, né? Lembra lá? A Kundalini, ela sai aqui do chakra base, né? Então, a gente tem aqui a dualidade desses chakras seria, lembra lá que nós falamos? A raiz do medo, o medo e a coragem. Então aqui você recebeu a programação da mente reptiliana. Para que você experiencie bem essa existência física, esse chakra precisa estar em equilíbrio, tá certo? Então esse chakra tem a ver com a nossa fisiologia, com o nosso eu físico, tá certo? Então vamos lá, aqui a gente tem como... A gente já falou, né, dos reinos, dos elementos, né? Então, se você quiser aprofundar aí, vai lá na aula que a gente falou sobre isso e completa, tá bom? Pra gente não estar aqui investindo mais tempo nisso, tá certo? Então, aqui a gente subindo, aqui ó, nós temos o chakra sexual, certo? Que aqui eu posso colocar ele como um segundo degrau, mas eu posso colocar ele também como um primeiro degrau. Por quê? Porque aqui, nesse chakra, nós vamos ter a necessidade de proteção. Aqui a gente vai ter aquela necessidade de ter uma casa, né? Uma casa, de ter um emprego, de ter uma saúde,
para garantir que essas necessidades fisiológicas sejam atendidas. Então aqui a gente vai ter proteção. E aqui também começa a nossa situação, as trocas, né? As trocas sexuais. Então aqui, ó, vamos levar aqui para... Porque aqui a gente pode dizer que é um degrau, né? Um intermediário. Né? E aqui a gente começa a se realizar. Né? Então aqui a gente começa a ter esse autorrespeito. E buscando essa proteção aqui, a gente já busca mais do que proteção, a gente já busca a segurança. Né? Aqui a gente busca relacionamentos, né? Então, esse chakra sexual, eu posso colocar isso aqui como intermediário, uma onda, certo? Que está entre o sexual e a base. Então, eu me sinto, né, eu pertencente a esse planeta, né? Então eu digo, eu existo. Depois eu começo a ter essa necessidade de fazer parte de algo, né? Então eu vou ter uma casa, um emprego, vou buscar minha saúde física, para depois ter relacionamentos. E aqui, no relacionamento, eu já vou para todos os tipos de relacionamento, certo? Então, para ter um relacionamento, eu começo o quê? A interagir com o outro. Né? Então aqui já surge o quê? A dualidade, né? Porque a dualidade é a discordância, né? Cada um tem a sua opinião, né? Então aqui seria o social, né? O social. Poderíamos chamar isso aqui do social, tá certo? Então aqui nós vamos ter o desafio da... Como é que fala? Da comunhão, respeito, contra o que? A possessividade. Então, uma pessoa que está em desequilíbrio com esse chakra, ele já vai ter um problema aí de possessividade. Né? E uma pessoa que está assim, não equilibrado nesses dois chakras, ele não vai ter problemas, ele vai ter problema, não vai ter uma boa saúde, não vai ter emprego, não vai conseguir ter uma moradia, não vai conseguir essa proteção, essa estabilidade. Entende? Então eu quero que você perceba em si quais são as necessidades que você ainda está assim sentindo na sua vida. Tá certo? Aqui eu vou dizer assim, respira. Eu me relaciono. Você tem dificuldade de relacionamentos? Então possivelmente você está com problema aqui no seu chakra sexual. Aqui também a gente pode trabalhar o que? O prazer em viver. E a criatividade, né? Isso tudo é muito fluido. Então, se você tem problema em alguma coisa, você já sabe onde está o problema. Por que eu quero que você tenha essa consciência? Para dar a subida da Kundalini, né? Você trabalha a subida da Kundalini, a limpeza dos chakras, a liberação desses centros de energia, para a gente chegar mais acima. Vamos lá. Então, aqui acima, né? Aqui nesse ossinho onde termina aqui o diafragma, aqui a gente tem o plexo solar. Né? O plexo solar, que também podemos chamar de umbilical. E aqui a gente vai denominar ele como um degrau da ação. Aqui foi o degrau da troca, né? E aqui nós temos o degrau da ação, certo? Chegando nessa ação, nós temos assim, o eu posso, eu faço. São as duas frases que nós podemos respirar. Eu posso, eu consigo, eu faço, entende? Está muito ligado a esse chakra plexo solar. Aqui nós temos o quê? As emoções. O instinto. Essas emoções mais fortes, mais instintivas, né? Que a gente tem muitos nervos, então tem essa raiva, né? Essa raiva que te impulsiona, né? Então aqui a gente tem a necessidade, a gente passou aqui pela troca social, né? Mas aqui a gente começa a querer o quê?
a aprovação. A aprovação dos outros. Seria o quê? O reconhecimento, né? O reconhecimento da família, das nossas relações. Tá certo? E aqui também a gente podia falar que é o chakra do ego, né? Porque está relacionado ao eu, principalmente ao eu, né? Eu consigo, eu posso, eu faço. Então aqui nós poderíamos dizer que é o chakra do ego. E aqui acima, no centro cardíaco, a gente tem o quê? O chakra cardíaco, que está ligado ao sentimento. Então você vai respirar. Eu sinto, né? Aqui está ligado ao amor incondicional. Ao altruísmo. À aceitação do outro. Então aqui, tem pessoas que falam assim, eu não consigo sentir, né? Então provavelmente está com esse chakra bloqueado. Daí eu já sofri tanto na minha vida que eu já não consigo sentir mais nada, não já ouvi pessoas falarem assim. Então, tá com problema aqui no chakra cardíaco. E a gente vai aqui, ó, pro laríngeo. Né? O laríngeo. Eu dividi aqui o... Vai ficar pequeno. E esse laríngeo vai ser o quê? A expressão, a comunicação, a fala, né? E aí também tem a criatividade, a expressão, a individualidade, a autorrealização, aqui tem, vamos dizer assim, esse comunicar, é você falar a sua verdade, é aquilo que você sente, sabe? Não é repetir o que os outros falaram, né? Então tem essa expressão verdadeira, essa expressão do ser. Então aqui você está expressando o divino, né? O divino em você, né? É também essa expressão não verbal, essa expressão do corpo, da energia, né? Que às vezes a gente está falando uma coisa e a gente está expressando outra, porque a gente consegue, né? Identificar, se comunicar, apesar de não ter tão, vamos dizer assim, desenvolvidos os nossos sentidos, a gente consegue sentir quando aquela pessoa está sendo verdadeira, né? Quando ela está falando de si mesma. Então aqui nós temos essa, vamos dizer assim, essa expressão não verbal. É uma expressão corporal, energética, né? E aqui nós temos o chakra frontal, chamado terceiro olho, né? E aqui o laríngeo é eu me expresso, o terceiro olho, o frontal, já eu vejo. Eu vejo o quê? Eu vejo além do que os meus olhos físicos veem, né? Eu tenho uma visão além, né? Aquele olho de Tandera, né? E aqui a gente tem também a autorresponsabilidade. Né? Que é muito importante, sabe? Quando esse chakra ele não está ativo, ele está bloqueado, tem o vitimismo, né? Aquela pessoa que fala, mas não fui eu não quis isso, não, eu sou assim porque a vida fez assim, porque meu pai era assim, porque a política é assim, porque o país é assim. Ela nunca é responsável pelo que ela fez, sabe? Ela sempre coloca a culpa nos outros, né? Então, esse aqui, vamos dizer assim, é o chakra do eu crio. Eu crio o quê? A minha realidade. Eu sou totalmente responsável por tudo aquilo que eu criei. Aí as pessoas podem falar, mas a criança vê assim, assado, e o animalzinho. Tudo faz parte do plano da alma. Essa alma aqui, ela veio experienciar. E para ela experienciar, ela teve que passar por um corpo físico. Para ela ser um físico, ela teve que ancorar, né, frequências na Terra. E aqui nós vamos para o chakra da coroa, o coronário, que é o chakra do eu sou. Né? A gente lembra lá de Moisés, quem é? Eu sou, é o quê? Nada, simplesmente é. É o todo.
que é tudo que há. Né? Então eu sou, aqui nós temos a morada do Espírito. A missão de alma. Tá certo? Então eu quero que você guarde, vamos fazer aqui, que você guarde essa pirâmide. A pirâmide, vamos chamar ela de pirâmide do autoconhecimento. Então aqui, ó. Aqui a gente viu aqui o quê? Eu existo. Né? Chakra base, chakra sexual, nós vimos aqui o quê? Eu me relaciono. O umbilical nós vemos aqui. Eu faço. O cardíaco nós vemos aqui. Eu sinto. Né? O laríngeo foi o quê? Eu me expresso. O terceiro olho frontal foi o quê? Eu vejo. E o coronário foi o eu sou. Eu quero que você guarde essa pirâmide para você avaliar em qual área da sua vida ainda precisa ser trabalhada. Né? Porque, como eu falei, hoje eu ia para uma outra aula, mas aqui foi direcionado que ainda deveria trabalhar os chakras, a energia de vocês, para que vocês entendessem a partir daqui os próximos conceitos. Tá certo? Então respira. Sente. O que ainda você não está conectado? O que ainda tem problemas na sua vida? São as suas necessidades fisiológicas ainda não estão sendo atendidas? Respira. Eu sinto. Como é que está o teu sentir? Chama o chakra cardíaco para ajudar a reconhecer. Vamos lá? E aí você vai para o chakra sexual, você vai o quê? Eu me relaciono. Como é que estão as suas relações? Sente aí. Você vai para o chakra umbilical. Eu posso, eu faço. O que é que está te mantendo aí na zona de conforto, que não te permite mudar? Sente aí. E agora eu sinto, eu me permito sentir, eu me permito mudar, né? Respira, vai para o laríngeo, eu me expresso, eu expresso a minha verdade, eu sei quem eu sou. Como é que está isso aí? Vai para o terceiro olho frontal. Eu me vejo e vejo a minha realidade. O que é que você vê? Você vê além desse material que está aqui? Como é que você está vendo o mundo? Respira. Eu sou. Puxa essa energia do plexo solar. Eu sou. Eu quero que você veja uma grande esfera de luz violeta ao seu redor. Puxa a energia do plexo solar. Eu sou. Mais uma vez, puxa. Eu sou. Permita que a energia violeta circule nessa esfera onde você está dentro, limpando toda estagnação. Permita que essa energia também faça uma varredura nos seus chakras. Vamos lá, respira. Eu sou. Eu quero que você hoje, quando for dormir, peça aos seus mentores, a divindade, aquilo que você acredita, para que te ajude a trabalhar desses chakras, para que você esteja pronto para o novo nível. Certo? Paz e luz no seu coração, tudo de melhor sempre. E até amanhã.